para falar um pouquinho da Fly, bem rapidinho. Acho que todo mundo já conhece, mas é sempre bom falar para quem ainda não conhece. Vou colocar aqui para ver. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Uma apresentação da Fly? Sim. Sim? Beleza. A Fly, ela surge num cenário da realidade brasileira com estatísticas muito alarmantes. De acordo com a Unesco, 11% da população sofre depressão, 72% está insatisfeito com o trabalho com a escola, 81% dos estudantes sentem-se ansiosos, e de 2002 a 2010 teve 10% de incremento de suicídio no Brasil. E mesmo com essa realidade e essas estatísticas tão alarmantes, a Fly surge acreditando que todo mundo tem um potencial interno imenso e que só precisa de uma ferramenta ou outra para externalizar esse potencial. E aí, a Fly surge sendo uma ONG que, por meio de tecnologia social, ensina essas competências socioemocionais para que jovens educadores latino-americanos consigam externalizar esse potencial e se tornem pessoas mais proativas no mundo. Competências socioemocionais para a gente é forma de pensar, de sentir, de agir. E a gente pode fazer isso por meio de ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de comunicação não violenta, por meio de resolução de problemas, de empreendedorismo social. E essas capacidades, elas são trabalhadas tanto em nós, quanto ao nosso... Depois que a gente trabalha em nós, a gente também atinge ao nosso redor com isso. A metodologia da Fly é uma metodologia muito mão na massa, a gente sempre gosta de colocar os jovens, os professores para conversar, para fazer, para sentir. E a gente trabalha em 3 níveis, que é eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo. Nós fizemos isso por meio de 3 programas. O primeiro é o programa Semente, ele é um programa voltado para jovens, com o objetivo de empoderar esses jovens por meio das competências socioemocionais. O segundo programa é o Super Profs, que tem também o objetivo de empoderar professores com essa competência socioemocional e também trazer metodologias ativas para esses professores para facilitar e transformar a sala de aula dele. E o Meninas em Tech, ele é um programa voltado para garotas, para empoderar garotas com as competências socioemocionais e com competências de programação. Essa roda de conversa que a gente está, ela é uma roda de conversa dos Super Profs, e uma das maneiras que a gente faz para empoderar esses professores é trazer temas inovadores da educação e abrir um espaço para a gente conversar, um espaço seguro, um espaço de troca ativa. Fazendo isso, a gente atinge 5 objetivos da Agenda da ONU 2030, principalmente educação de qualidade. E os nossos números até agora, a gente já fez mais de 30 projetos em escolas, a gente já fez projetos em 2 países, que é o Brasil e a Colômbia. A gente tem mais de 3 mil educadores e alunos que já foram beneficiados e mais de 200 voluntários engajados com a mão na massa aqui na Fly. E aí a gente convida todo mundo a entrar nesse mundo com a gente, conhecer a gente nas redes sociais, seguir a gente, ficar ligado nos nossos programas. E é isso. Acho que algumas pessoas já conheciam, já tinha programas que acontecem na escola. E aí ia convidar a Márcia, que é a nossa convidada de hoje, para se apresentar e começar a falar um pouquinho do tema. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Essa é a frase do ano, né? Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim! Bom, a minha mini bio vocês já conhecem, né? Então, hoje eu estou aqui como diretora de uma escola que trabalha com um projeto inovador. E, para começar a conversar com vocês, eu quero ler uma historinha.
E aí, enquanto eu leio essa historinha, eu vou pedir para vocês anotarem aí com vocês, num papel ou de cabeça, pelo menos 3 pontos que vocês acharam interessante da historinha que eu vou contar. Combinado? Então, vamos lá. Estou no pátio, carregando meu corpo para a diretoria. Cansada, desanimada, pensando que o ano está acabando e que os problemas que vieram com ele também poderiam acabar como num passe de mágica. Plim! De repente, um grupo de 6 alunas do 7º ano me aborda. Diretora Márcia, queremos falar com a senhora. Queremos pedir autorização para fazer um projeto sobre os atentados em Paris ocorridos nos últimos dias. Elas estão falando daqueles ataques terroristas que aconteceram entre os dias 13 e 14 de novembro de 2015 em Paris, onde teve explosões, fuzilamentos, atentados que matou centenas de pessoas, né? E comoveu o mundo todo. Passada a minha surpresa, meio que buscando as palavras certas para dizer naquele momento, até gaguejando, eu digo a elas que faltavam apenas alguns dias para encerrarem as aulas, que não haveria tempo para elas estudarem o assunto. E então, uma delas me responde, na próxima sexta-feira, que era o dia programado para não haver aula, apenas confraternização de encerramento. Podemos apresentar. Respirei fundo, tentando até conter uma certa emoção. Ok, meninas, se vocês querem estudar sobre este assunto, quem sou eu para impedi-las? Animadas, elas complementam. Estamos curiosas para entender melhor. E, além disso, já conversamos com 2 alunos do 2º ano do ensino médio. Eles vão nos ajudar. A senhora dá uma folha do plano de ação para a gente preencher? E, na sexta-feira programada, reuni alguns professores de história, de geografia, de filosofia, a coordenadora pedagógica, e fomos para uma sala de aula assistir à apresentação delas sobre os atentados de Paris. Esse é só um dos relatos que eu conto e que eu tenho de vivência desde que a gente transformou a Escola Monteiro Lobato, que é uma escola particular na cidade de Diadema, município de São Paulo, numa escola inovadora e transformadora. Tudo começou em 2014, na verdade, eu acho que começou bem antes, porque eu sempre fui uma pessoa de muito incômodo, e eu estava numa onda de ou eu viro a mesa ou eu caio fora, não dá para continuar com essa escola que eu não via as coisas acontecerem como deveria acontecer, né? E aí eu resolvi que falei, não, vou virar a mesa, e virei a mesa, né? E aí no finalzinho de 2014 eu reuni um grupo de professores e falei, olha, gente, eu quero trabalhar diferente a partir de 2015, vocês topam me ajudar? Né? Já era ali um grupo de professores, um outro professor que já demonstrava uma vontade de fazer as coisas diferentes, de ter uma prática diferenciada, e aí nos reunimos, começamos a fazer um grupo de estudo. Eu sempre tinha na minha mente que o trabalho com projetos era interessante, que trabalhar em equipe era importante. E quando começou a sair já o esboço da base curricular do ensino médio, que começamos a estudar, a primeira coisa que eu pensei esses alunos vão ter que escolher, mas esses alunos não sabem escolher. Como é que eles vão escolher? Eles precisam aprender a escolher, né? E aí, com base nessas questões todas, eu iniciei lá um grupo de estudo, e em 2015 nós começamos a trabalhar com projetos
Esses projetos acontecem todos os dias, são principalmente no Fundamental 2 e médio, com alunos de 6º ano ao 3º ano do médio. Eles têm 6 aulas, dessas 6 aulas, 3 aulas a gente chama de aulas integradas, onde eles trabalham em equipes multisseriadas, então é aluno de 7º, 8º e 9º trabalhando junto, o aluno de 9º com ensino médio, aluno de 1º, 2º e 3º junto. Só os alunos do 6º ano que a gente começa mais devagarzinho, no primeiro trimestre a gente fica com eles ali mais no trabalho, só eles, para depois a gente inseri-los junto com os alunos mais velhos. E eles desenvolvem, eles recebem um plano de ação, depois eu vou até mostrar aqui para vocês, eu tenho um modelo desse plano de ação para mostrar, onde eles têm desafios, tarefas, um problema, uma situação, um problema para resolver. E as equipes são no máximo de 5 alunos, e eles desenvolvem essas tarefas com o máximo de autonomia e o professor como mediador. Os projetos, eles, de 2015 para cá, muita coisa a gente já foi modificando, ampliando, aprimorando, a gente tem diversos modelos de projetos, a gente tem nomes diferentes para esses projetos, só para ter uma questão de organização. Alguns projetos os professores realizam, os professores elaboram, de forma também cooperativa e coletiva e interdisciplinar. Alguns projetos os professores elaboram e os alunos escolhem quais eles vão fazer. E alguns projetos os alunos fazem, elaboram, com base em alguns conteúdos que os professores desenvolvem, passam para eles, e eles têm que, eles mesmos, criar interdisciplinaridade e criar um plano de ação, com tarefas, com situações, problemas e desafios para resolver. Existe o que a gente chama de venda de projetos, é uma feira de projetos, então os professores vendem as suas ideias e os alunos têm que escolher quais projetos eles pretendem estudar e desenvolver. E também temos o projeto Você Decide, que é muito parecido com a Escola da Ponte. A gente bebeu muito da Escola da Ponte também, quando a gente começou nossos estudos para desenvolver os projetos na escola. E o projeto Você Decide, os alunos recebem uma lista de tarefas que eles têm que realizar. Essas listas de tarefas podem ter tarefas individuais, tarefas que eles podem desenvolver em duplas, trios ou até equipes de até 5 alunos. Eles podem escolher quais eles vão realizar primeiro. E também, se às vezes o professor dá 3, 4 tarefas, ele pode escolher 2 para fazer, 2 ou 3 para desenvolver. Já tivemos momentos em que os alunos criavam um projeto e vendiam a ideia para um professor que eles queriam que mediassem, que os mediassem, né? Enfim, é um trabalho que desenvolve muita autonomia do aluno, corresponsabilidade no processo de aprendizagem. Professores trabalham de uma forma muito cooperativa, também desenvolveram muito sua autonomia, seu lado mais criativo. O que mais? A gente tem muitos casos de sucessos, né? Mas como isso aqui é uma roda de conversa, eu preferia que vocês trouxessem perguntas para que eu pudesse, então, começar a falar um pouco mais sobre a escola. A gente também tem projetos no Fundamental 1, projetos no processo de alfabetização, onde as crianças também trabalham em equipes e multisseriadas, né? E aí, se vocês quiserem compartilhar um pouco das anotações e dos questionamentos que vocês fizeram quando eu contei a historinha, o que você acha, Carla?
tinha travado aqui. Eu acho ótimo. A única coisa que a gente fala é para, se quiserem usar essa ferramenta de levantar a mãozinha, aí a gente pode ir falando. E também lembrar que a gente está em muitas pessoas, então para a gente dar espaço de todo mundo falar. E acho que já tem algumas pessoas que levantaram a mãozinha. Fiquem à vontade para ir perguntando. Opa! Tudo bom, Márcia? A gente já conhece de grupo, né, Márcia? De grupo de transformadores de educação. Tudo jóia? Oi, Mônica. Realmente sua fisionomia não me é estranha. É, do grupo que a gente participa dos transformadores da educação. Eu gostei muito da sua colocação e anotei 3 pontos. Eu achei muito legal o protagonismo das alunas, né, que você trouxe, delas se interessarem num tema e trazer isso para a escola. A sua escutativa, mesmo cansada, né? Que a gente sabe que liderança não é fácil, né? E me impressionou a organização dos alunos em tempo recorde de passar o tema, né? Aliás, de estudar esse tema e apresentar para vocês. Eu venho, assim, de escolas que, às vezes, você segura um pouco essa iniciativa dos alunos, não só, às vezes, pela carga pesada que você tem de conteúdo, etc., é muito conteudista, né? Mas os momentos que, pelo menos eu como coordenação, a gente permitia que eles desenvolvessem os trabalhos, era muito impressionante, tá? Eu peguei turmas de 7º e 8º ano, né, na Metodista, que eles me impressionaram demais, né, porque foi que eu trabalhei com Fundamental 2, já o Fundamental 1 a gente pegou a pandemia e foi complicado, né? Então, assim, a minha dúvida, né, para não exceder muito, eu acho que deve ser desafiador a gestão de conflitos aí, porque, lógico, vai ter interesse, cada um, né, tem adolescente que vai querer fazer mais, outro que vai querer fazer menos, tá? Então, minha dúvida é assim, nesse ambiente que você trabalha, desse protagonismo do aluno, como é gerir esses conflitos que aparecem? Legal, Mônica. Realmente, em pouco tempo, você falou, a primeira questão que você falou foi o protagonismo dos alunos. E realmente, quando a gente fala de protagonismo, né, a gente sabe, assim, diversas habilidades a gente está conseguindo desenvolver nesse processo, né? Não só as habilidades emocionais, afetivas, ali, do trabalho em equipe, mas as cognitivas também, né? Alguns alunos desenvolvem mais rapidamente do que outros, a gente sabe que os ritmos são diferentes, né? Mas a questão do protagonismo, ela é muito rápida, né? Porque exatamente os alunos, eles meio que vão se virando ali e o professor vai entrando no processo de mediação. A escutativa, que você comentou, não tem como a gente ser um líder, um gestor hoje, sem ter uma escutativa, não é verdade? E era isso que eu queria, né? Quando a gente começou a estudar, eu falava, gente, eu quero que os alunos tenham vontade de estudar o que eles querem, né? Quanto que você pode imaginar que de meia dúzia de alunos de 7º ano vai dizer assim para você no final do ano, algumas semanas antes de terminar as aulas, a gente quer estudar. Oi? Estudar? O que você quer estudar? Como assim, um tema tão polêmico? É porque aquele tema, dos atentados, naquela época, não sei se vocês, né, acompanharam, mas foi uma época que a mídia, né, colocou muito em pauta os atentados, e houve uma comoção muito grande. E eu acredito que aquilo, de alguma forma, mexeu com aquelas meninas, né? E aí elas queriam estudar aquilo. Mas por que tão rápido? Porque foi muito rápido também esses alunos aprenderem a se organizar em equipes. Em um ano, trabalhando todo dia em equipe, a cada projeto, porque os projetos, eles mudam. Tem projeto que dura um mês, tem projeto que dura 15 dias, tem projeto que dura o semestre inteiro. Então, esse movimento de, a cada momento, estar numa equipe diferente, se organizar em equipe, eles foram aprendendo, eles foram, de alguma forma, até autônoma também, eles vão se organizando, né?
Esses conflitos que falou, lá no começo, era, né, todo dia você estava lá na sala da coordenação, da direção, e resolvendo, mas a gente tinha algumas regras que a gente foi, assim, foi organizando, foi colocando desde o começo alguns princípios, né? A gente não colocou mais do que 5 alunos na equipe. A gente, na época, eu estudei a Bonals, B-O-N-A-L-S, Bonals. A Bonals, ela tem um estudo sobre que o número 5, né, de participantes de equipe é o número ideal. Então, a gente nunca abriu mão de 5. Então, quando eles começavam, mas eu quero fazer com meu coleguinha que tem 6. Não, só pode 5. Então, a gente tinha algumas regras que a gente foi estabelecendo e que deu certo. E, com o tempo, esses conflitos foram diluindo, diminuindo. Sabe aquela coisa de professor de arte, que o aluno nunca leva material? Aí, o professor, daqui a pouco, no primeiro dia de aula de arte, tem 10 na sala da coordenação, porque não levaram material. Aí você vai, você conversa, você coloca limite, você coloca regra. No meio do ano, às vezes aparece um que não tem material. Não é assim que funciona pela escola? A gente não vai colocando as regras e as coisas vão acontecendo? Exatamente isso que está acontecendo. Hoje, os alunos mais novos que chegam na escola, que não estão acostumados com o trabalho em equipe, eles demoram um pouquinho mais. Mas o próprio grupo de alunos que estão com a gente há mais tempo e que já aprenderam, eles meio que vão mostrando para os alunos como as coisas funcionam. Tem um aluno que não faz, tem um aluno que pega carona, mas a gente vai lidando com eles. Hoje eles são as exceções, não são o normal dentro do colégio. E a gente tem um momento que a gente chama de pit stop. Dentro de um dos projetos que a gente realiza, que é o projeto Delta, que a gente chama de projeto Delta, que tem como objetivo a metacognição, o aluno entender qual é o papel dele como aluno, o que é melhor ele aprender, qual é o jeito mais fácil dele aprender, qual é o jeito mais eficaz dele estudar. A gente tem o pit stop. O que é o pit stop? É um momento de roda de conversa. Isso que a gente está tendo aqui. Então, é o momento que o professor ouve e o aluno fala, e o professor também fala, mas o professor devolve. Então, se o aluno fala, mas porque o fulano não fez, porque o fulano brigou, porque aconteceu isso, o professor devolve. Tá. E o que você fez? Vamos lá, se você se sentiu mal, a gente valida os sentimentos, você ficou triste, você ficou bravo, né? Mas, e aí? O que você pode fazer se isso acontecer de novo? Ou pergunta lá no grupo, alguém já passou por uma situação parecida com o do colega? Como é que resolveu isso? Né? E aos poucos a gente vai diluindo isso também. Acho que deu para responder, né, Mônica? A Ana Paula está de mãozinha levantada? Como que vocês fazem essa mediação entre o conteúdo que vai ser direcionado com o professor e com a série específica e esses projetos? De que forma vocês fazem essa mediação? Isso é um conteúdo que fica com o professor, com a série específica, esse dá para a gente trabalhar num projeto. Como isso vai se mudando aí, né, a cada ano? Todo ano os projetos são iguais ou não? Sempre, cada ano que passa são projetos novos para séries novas? Como isso acontece? Legal. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de conteúdo. Quando a gente começou o trabalho, eu vou falando com vocês, enquanto isso eu estou aqui, vou tentar compartilhar com vocês um plano de ação para você ter uma ideia, porque vai ajudar a responder essa sua pergunta, Ana. Então, imagina assim, quando a gente começou a trabalhar com o projeto, quando a gente começou a conversar, quando eu comecei a entender o que eu queria e o que eu não queria, a primeira coisa que eu pensei é, por que tudo aquilo que eu já tinha tentado fazer não tinha dado certo? Eu já tinha tentado fazer coisas na escola. E aí, eu entendi, né, que o professor tem uma preocupação muito grande com o conteúdo.
né? E aí eu falei, bom, se a preocupação do professor é o conteúdo, então é por aí que nós vamos começar. Nós vamos começar pelo conteúdo, né? A gente sabe que o conteúdo é importante, então o conteúdo, ele entra no projeto. E aí eu vou mostrar para você como é que ele entra no projeto, que eu vou mostrar para vocês aqui um plano de ação. Os projetos, às vezes a gente repete, principalmente para o 6º ano, que nunca tinha visto ainda. Alguns projetos, eles são de acordo com o que está acontecendo ali na situação. O primeiro projeto que a gente fez em 2015 era sobre a crise hídrica em São Paulo. Depois a gente fez fez com dengue, fez da febre amarela. Agora, no começo do ano de 2020, antes mesmo de entrarmos nessa pandemia, o primeiro projeto da escola, da primeira semana de aula, foi sobre o coronavírus, o vírus que já estava ali causando um certo caos ali, né, no exterior. Espera aí. Ok? Estão visualizando? Ó, esse aqui é um plano de ação de 2018, tá? Esse jeito que eu estou mostrando para vocês, esse plano de ação, ele não começou assim, viu, gente? 2015 era um, 2016 era outro, a gente, aos poucos, é que a gente foi entendendo ele, tá? E aqui, olha, o professor tem... O plano de ação é da lama ao caos. Ele começou foi bem no comecinho de 2018. Vocês podem ver aqui as habilidades da BNCC que os professores colocam, aqui os objetivos do professor e a questão motivadora. A questão motivadora, no final do projeto, a gente sempre tenta desenvolver trazer uma tarefa onde o aluno tem que trazer, vamos dizer, uma resposta para aquilo, né? E aí, respondendo a sua pergunta, olha os conteúdos aí, ó. A gente trabalha com material apostilado, tá, gente? A gente trabalha com um sistema de ensino apostilado, e aí vocês podem ver, ó, história, inglês, geografia, matemática, física, português. Tá dando para vocês lerem? Só me dá um oizinho aí se tá tudo ok, Carla. Sim. Tá. Então, ó, os conteúdos, eles estão aqui, certo? E como eu falei, os alunos têm 6 aulas, todos os dias, de Fundamental 2 e Médio. Então, 3 aulas é aquela aula do professor na sala com a sua própria turma. Tá? As outras 3 aulas são as aulas integradas. Aí eu vou trazer aqui só para vocês terem uma ideia. As tarefas. Ó, ainda também tem filosofia e sociologia. Então, esse projeto foi pensado porque tinha acabado de acontecer aquele acidente em Brumadinho. Então, os professores, o que eles fazem? Eles pensam qual conteúdo eles podem desenvolver de forma interdisciplinar, é como uma teia. Eles colocam os conteúdos e eles vão cruzando. Então, por exemplo, essa primeira tarefa aqui era uma tarefa de geografia, tá? Onde tem um pequeno texto, e aí eles tinham que determinar as coordenadas geográficas da barragem de Brumadinho e das cidades envolvidas usando a ferramenta Google Maps. A nossa escola, desde 2013, tem trabalhado muito com a tecnologia. A gente já estabeleceu, a tecnologia ela não é só uma ferramenta, ela se tornou uma cultura dentro da escola, né? Então, os alunos, eles têm acesso a iPads, eles usam o celular deles quando eles precisam também,
para desenvolver as atividades. E aí, essas tarefas sempre aparecem alguns recursos, algumas ferramentas tecnológicas, porque eles já estão acostumados a usar. Aí tem uma tarefa de inglês. Aí vocês vão observar aqui embaixo, a tarefa 3, ó, são 2 professores. A própria tarefa, ela é interdisciplinar, é química e física. Então, eles estão falando de problemas ambientais. Então, ele está falando, lama, na verdade, é uma junção de metais pesados e produtos de mineração. Desta forma, pesquise o que são rejeitos de mineração e, pensando nos rejeitos e outras substâncias conhecidas, explique com exemplos o que são transformações físicas e transformações químicas. Está dando para entender aonde que entra o conteúdo? Respondi sua pergunta, Ana. Sim. Legal. Mas quem aqui mais queria fazer alguma pergunta? Vocês querem que eu deixe um pouquinho mais o plano de ação aqui? Só para vocês darem uma olhada? Acho que a Zélia tinha levantado a mão também. Grande Thiago, um abraço para você. Valdemar. Oi, você fala nesse plano de ação, né? Dentro dessa escola que foi voltada, pensado na escola da vila, e aí você levou para a tua escola. E como transformar isso em uma escola pública onde os alunos não têm recursos? Qual o melhor caminho para esse olhar? Você pode responder? Legal, Valdemar, né? Val, professor de arte. Como você falou de arte, eu achei muito legal você falado que o aluno, às vezes, ele não leva material, e a gente fica que nem 2 de paus. Que eu sou de arte, a gente fica que nem 2 de paus. O que a gente vai construir, desconstruir para construir para que o aluno aprenda? Eu gostaria que você me desse essa resposta para mim. Por favor, para mim, para o grupo, né, na verdade. Legal, Val. Então, na verdade, assim, né? Como eu falei, a nossa escola ela já tem essa cultura tecnológica. Mas, por exemplo, eu tenho casos de professores que atuam na minha escola e que também atuam em escola pública, ou de alguns professores que já saíram e que também atuam em escola pública. E eles me contam que eles tentaram levar para a escola pública e alguns conseguiram. Por quê? Porque conseguiu se unir com 1, 2, 3 professores e eles conseguiram desenvolver um projeto juntos, de forma coletiva, utilizando os conteúdos que eles precisavam, e as tarefas eram como essas aqui. Você vai observar aqui no meu plano de ação que nem toda tarefa envolve, por exemplo, uma parte tecnológica. Às vezes o aluno precisa só ler uma parte ali do livro, ou realizar uma atividade do material ali didático. Travou. Recebe de uma forma passiva, ok? Mas é possível sim, viu, Val? E o plano de ação, só para complementar, o plano de ação, ele não é da escola da Ponte, não. Ele foi criado pelos nossos professores, tá? E como você falou da escola da Ponte? Como você falou da escola da Ponte? Por esse motivo que eu fiquei. Não, é que a gente bebeu muito da escola da Ponte. A gente leu, estudou, viu que existiam alguns pressupostos. Tem alguns princípios da escola da Ponte no nosso dia a dia, na nossa proposta, sim. Ok, porque eu conheço um pouco a escola da Ponte. Obrigado. Deu para responder, sim. Legal, eu vou perguntando. Por favor, estou aqui para isso. Márcia, posso fazer uma pergunta? Ai, o microfone dela tá... Travou ou é o meu? Quantas perguntas você quiser, Cíntia. É porque, assim, eu acho muito interessante essa forma de se trabalhar projeto e a integração e o que você consegue dos alunos, né?
Mas a gente está nessa pandemia e aí eu fico preocupada como é que eu consigo fazer com que os professores e os alunos se mantenham engajados dentro desse contexto horrível que a gente está vivendo, porque, né, a gente percebeu que mesmo com a quantidade reduzida de alunos, eles vieram para a escola e eles veem e eles têm essa necessidade do presencial. E aí, quando você fala assim, eles me perguntam o tempo todo, vai voltar? Vai voltar? Vai ser remoto, mas como que vai ser, professor? E tudo aquilo que a gente estava fazendo? Então, às vezes dá uma dó, porque parece que tudo aquilo que a gente vem construindo no dia a dia ali na escola, quando vai para o remoto, fica um pouquinho perdido. Que nem teve esses dias, ia ter uma formação da FLY, eu fui de aluno por aluno e pedi para se inscrever, tudo, aí entramos em recesso. Cadê os alunos, gente? Sumiram tudo. E eu chamava, criei grupo, só faltei panfletar na casa de cada um. Aí, como é que eu faço? Porque o projeto, muito tranquilo, porque a gente não trabalha mais conteúdo, a gente vai desenvolvendo ali as habilidades básicas que ele precisa adquirir. O professor entendeu, o aluno entendeu. Aí, me põe todo mundo em casa, cada um no seu quadrado. Como que eu faço para eles manterem esse engajamento? Se alguém tem a receita, por favor. Não temos não, Cíntia. Estamos vivendo as mesmas angústias que vocês, né? O conteúdo, sim, ele está ali, ele está sendo trabalhado, mas ele está sendo trabalhado de uma forma que tem um sentido para o aluno. É até legal falar isso, porque a gente não ouve mais o nosso aluno falar assim, não sei por que eu estou aprendendo isso. Porque tudo que eles aprendem está lá contextualizado e tem um sentido, né? De alguma forma, o aluno está entendendo por que ele está aprendendo isso. A gente está com assim, as mesmas dúvidas, dificuldades, angústias que vocês, né? Lá no município de Diadema, o nosso prefeito não conversa com o Estado, com o nosso governador do Estado de São Paulo. Então, o governador toma uma posição, a prefeitura toma outra, é um caos, né? O que para nós ajudou muito foi exatamente por a gente já ter uma cultura tecnológica, os nossos alunos e nossos professores já estavam acostumados a trabalhar com aula invertida, vídeo, podcast, Zoom e etc. Né? Agora, 100% online foi uma aprendizagem. E eu acho que a gente só conseguiu chegar onde a gente chegou, que é, assim, conseguir atingir mais alunos, porque a gente teve uma escutativa. A gente ouviu muitos alunos. No comecinho, lá em março do ano passado, quando a gente entrou em pandemia, eu diretora, eu ligava para aluno, eu ligava para professora, eu ligava para mãe, eu ligava para pai, me conta como é que tá, o que está acontecendo, como é que a gente pode melhorar. A coordenação pedagógica, a mesma coisa. Conversava com o professor, conversava com o aluno, conversava com a mãe, como é que a gente pode melhorar? E a cada mês a gente foi buscando estratégias diferentes para atingir o maior número de alunos. Não atingimos todos. Gente, a gente não atinge todos no dia a dia, na rotina da escola. Por mais que a nossa escola seja inovadora, por mais que a nossa escola seja engajada, a gente tem alunos que ainda não entenderam o papel deles no processo. São as exceções. Mas eu não estou falando que a gente com as regras, né? A gente trabalha com esses alunos no geral. O que eu quis dizer com isso? Às vezes eu me preocupo mais com o aluno que não está conseguindo do que com aquele que consegue. Porque aquele que consegue, você pode botar ele em qualquer escola, com qualquer metodologia, que ele vai embora, né? E aquele que não consegue? Então, a gente sempre, assim, como é que a gente pode trazer esse aluno? Como é que a gente pode resgatar esse aluno? Não sei se vocês já viram aquele filme Nenhum a Menos. É bem assim que eu falo para os meus professores, nenhum a menos, a gente tem que trazer todos, a gente tem que buscar como trazer. E é assim, a gente tem conversado, buscado estratégias, buscado ajuda para os professores conseguirem desenvolver os projetos. Nesse ano, a gente tem colocado, principalmente para os alunos menores, que ainda estão entrando no processo de aprender a trabalhar em equipe, trabalhar em trio, trabalhar com muitas tarefas em dupla também, para eles irem pegando
do jeito da coisa. Respondi? Sim, obrigada. Zélia está com a mão levantada, você quer fazer uma pergunta? Você está falando de microfone fechado, Zélia. Tem que abrir o microfone para falar. Oi. Pensei que era eu. Pensei que era eu que estava com o microfone fechado. Não, eu moro na área rural do município, no estado do Pará, né? Eu já assisti algumas reportagens falando dessa escola Monteiro Lobato, da Escola da Ponte, é algo assim transformador, mas que está bem distante da nossa realidade. E hoje, quando eu recebi o link para assistir isso, fiquei muito feliz, né? E já entrei atrasado porque estava tirando uma soneca, né? Quando eu acordei que eu fui dar uma olhada aqui e vi. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: como a gente pode, mesmo com os nossos parcos recursos, trabalhar desta forma com que vocês trabalham? Né? Nós estamos aí com um projeto inovador de trabalhar, pelo menos estamos trabalhando remotamente, sem nada de recursos aqui, porque se já moro num distrito, né, a 90 quilômetros da sede do município, apesar de que a internet hoje já está assim, bem distribuída aqui no município, na área rural, mas nossos alunos, mais de 50%, eles moram na área rural mesmo, fazendas, sítios, lotes, e estamos tentando agora, com professores, né, a começar a gravar vídeos, e ainda há muita resistência nessa situação. Então, eu gostaria muito, assim, de saber o que a gente poderia fazer, né? Inclusive, eu gostaria de ouvir, né, a Dielza, ou é Maria Dantas que está aí, né, que é a nossa coordenadora pedagógica do município, que ela é quem está nos abrindo caminhos para isso. Obrigada. Nossa, que depoimento maravilhoso, né, Zélia? Olha, eu sempre digo o seguinte: você não vai pegar o modelo da minha escola e encaixar no modelo da sua escola. Eu acho que nem é esse o objetivo, né? Eu falo que a gente é uma escola em movimento. Se você conseguir movimentar alguma coisa de dentro da sua escola, de forma a pegar aquele aluno que está acostumado a ouvir o professor de forma passiva e conseguir fazer com que este aluno se torne um protagonista, se torne o centro do processo, você já está ganhando alguma coisa, né? Começa conversando com essa equipe, começa mostrando para essa equipe, olha, é possível. Isso é o que eu mais ouvi nos anos de 2015, 16, 17. Eu recebi muita gente de diversos lugares do estado do Brasil, de diversos estados brasileiros, para conhecer a escola, para ver como é que funciona, para ver a coisa na prática. E aí eu ouvi muito as pessoas falando assim, aqui deu para ver que é possível. Sim, é possível. Os alunos aprendem de verdade, sim. Né? Os alunos realmente têm uma aprendizagem significativa, sim. Então, o que precisa? Se movimentar. E só é possível se movimentar se os professores se unirem. Resistências? Nossa, Zélia. Eu falo, lá no comecinho da minha história, eu falei que eu estava cansada, né? Que eu estava esgotada. Em 2015 foi quando a gente começou esse projeto. Eu falo que eu matava um leão por dia, um urso por semana, fora umas antas que de vez em quando cruzavam assim meu caminho e eu tinha que dar conta. Não foi fácil. Eu tive resistência de professor, eu tive resistência de aluno, eu tive resistência de pai de aluno, mas eu enfrentei. Por quê? Porque eu acreditei, porque eu acredito e eu tinha princípios. Não está sendo fácil até hoje, mas a gente ainda acredita. Então, por acreditar, eu ouvi muitos de vocês aqui se apresentando e falando, eu sou apaixonada por educação, eu acredito na educação, é por esse caminho.
né? Então, a minha dica é essa para sua colega aí, a coordenadora de Elza também, começa a se movimentar com esses professores, porque aí vocês podem criar um novo modelo, uma inovação que caiba para vocês, não é? Alguém mais gostaria? A Laura está com a mãozinha levantada. Eu respondi sua pergunta, Zélia? Boa noite a todos, tá? Eu sou Laura, eu sou de Belém do Pará, eu atuo em Mocajuba, que fica a mais ou menos uns 250 quilômetros de Belém, tá? Lá também a situação não é diferente da Zélia, né? Nós somos também, nossos alunos, a maior parte dos nossos alunos são alunos de zona rural, né? E que muitos não têm internet, então nós estamos fazendo atividades de impressão e mandando os cadernos de atividades, levando na zona rural, então os pais vêm buscar, né? Então a situação é essa também aqui no Pará, tá? E eu pergunto para vocês, eu sou professora de educação física, tá? Atuo no ensino médio e sou coordenadora também da CEMED em Mocajuba. E como está essa questão da inclusão? Como trabalhar os alunos de inclusão nesse período de pandemia, sabendo que eles não podem receber visitas também, né? Eu queria saber de que forma esse trabalho está sendo realizado por vocês. Muito obrigada. Legal, Laura. Nossa, Mocajuba. Nunca nem tinha ouvido falar. Então, Laura, o aluno de inclusão na nossa escola, ele tem um atendimento especializado e individualizado. Ele é inserido na equipe. Os alunos já aprenderam a lidar com esse aluno. Eles sabem, por exemplo, que determinados alunos estão ali no trabalho em equipe com eles, mas que eles têm alguma dificuldade, que o ritmo deles é outro. Dentro desse processo que eu estava falando até no começo, de que agora não me lembro quem falou da gestão de conflitos, que eles vão aprendendo a lidar com conflitos, dentro desse processo, eles vão aprendendo a lidar com os alunos diferentes, né? E eles acolhem, eles aprendem a acolher. E quando algum aluno não acolhe, porque a gente tem alunos que não acolhem, outros vão e acolhem, abraçam. Peraí, não é assim que você vai lidar com esse aluno, não, porque esse aqui, ele é colega nosso e a gente sabe como lidar com ele, né? Então, eles vão aprendendo. Então, o trabalho em equipe ajudou muito nisso. Dentro desse período, e assim, os professores estabelecem objetivos diferentes, metas diferentes. A gente tem alunos, desde o aluno de inclusão mais simples, que é tipo uma dislexia, simples que eu digo é porque é um aluno que aparentemente ali ele dá conta, mas que ele tem uma dislexia, tem um processamento auditivo central alterado, até um aluno com uma deficiência cognitiva, com uma paralisia cerebral com algum comprometimento, enfim. Mas, de qualquer maneira, os professores eles têm metas diferentes para esses alunos, né? Eles têm metas, objetivos diferentes, e eles sabem que no momento desse aluno participar em equipe, no momento que o professor vai dar um feedback, a cobrança dele é outra, né? E no período de pandemia não foi diferente. A gente conversou com os pais, alguns alunos, inclusive, assistem às aulas depois, ou têm um trabalho diferenciado depois, né? Dentro do possível também. Eu tenho um aluno autista, por exemplo, que não fez nada, não participou de nada, e a mãe tem consciência disso, né? Então, a gente tem as exceções também, mas a gente vai tentando, né? A gente vai buscando. Tá? O que é legal também desse trabalho em equipe, que no começo até eu falei a minha historinha, os alunos do 7º ano que conversaram com 2 alunos do 2º ano do ensino médio. Aquilo me surpreendeu. Por que os alunos do 7º ano conseguem conviver com os alunos do 2º ano? Porque eles estão todos trabalhando em equipe. E eles aprendem a buscar os mais velhos, porque os mais velhos também ensinam, também tiram dúvidas deles.
E aí essa relação na escola ficou muito interessante. Inclusive de alunos falando, ai, não vejo a hora de chegar lá naquele ensino médio para ser igual aquele aluno ali, ó. E eles vão encontrando outras referências e outros espelhos dentro desse trabalho que eles desenvolvem aqui. Alguém mais se não perguntar, pelo menos comentar o que escreveu quando eu falei sobre a historinha, quando eu contei a historinha? Fabiano? Bom, posso falar aqui, inclusive porque um dos pontos que eu coloquei aqui, quando você comentou, foi os alunos do segundo ano trocando com os alunos do sétimo com o segundo, né? Primeiro eu coloquei que, vou até comentar, né? Depois eu falo o que eu ia falar. Eu tinha colocado que os alunos do sétimo ano por dentro de um atentado, né? O que estava acontecendo no mundo, assim, de maneira bem curiosa, né? Os alunos querendo apresentar num dia teoricamente de folga, então mostra a vontade de estar ali, né? O que muitas vezes a gente vê os alunos é o contrário. E aí eu coloquei que os alunos também trocando com o segundo ano, e os alunos pediram o plano de ação, né? Que aí, naquele momento eu não sabia o que era plano de ação ainda. E aí, Márcio, eu fiquei surpreso com tudo, assim, achei incrível. Eu fiquei curioso até para entender o tempo desses projetos, como é que funciona essa colaboração entre as séries, se existe um sistema, como é que funciona, se todas as séries, né, por exemplo, um grupo de 5, né, vocês tentam mesclar, ou é por afinidade, como é que funciona isso de maneira orgânica? E por último, se você acha que hoje, aluno e professores, eles têm mais trabalho trabalhando desse jeito ou menos trabalho trabalhando desse jeito? Legal, então vamos lá. Primeira questão das séries. Eu não sei se você lembra, no plano de ação, tinha lá conteúdo do primeiro ano, do segundo ano, do nono ano, do terceiro ano, tudo meio misturado. Quando a gente organiza esse tipo de plano de ação, esse é o que a gente chama que é um projeto alfa. A gente nomeou os projetos para ajudar a gente numa organização interna. Então, o projeto alfa, ele dura de 15 a dias, mais ou menos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e o professor vem com o plano de ação pronto. Com essas tarefas, elas são interdisciplinares. Então, dentro de uma equipe, tem que ter aluno do nono, do primeiro, do segundo e do terceiro, porque vão aparecer conteúdos de todos. E aí, quando esse aluno de primeiro, de segundo e de nono tem acesso a esse conteúdo de terceiro, é muito interessante. E o aluno de terceiro, ele revisa o conteúdo do primeiro, do segundo. A gente não tem mais aquela coisa de terceirão na escola, porque eles fazem sempre revisão, é como uma espiral, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí os grupos, eles são organizados já pensando nas séries que vão ser trabalhadas. Às vezes é só os alunos do primeiro, segundo e terceiro, às vezes é só alunos de nono e primeiro, depende do projeto. Eu tenho um projeto também lá, que a gente chama de projeto beta. O projeto beta já é um projeto que ele tem o objetivo meio de colocar a mão na massa, de ter estudo de campo, e ele demora em torno de 1 trimestre, porque a nossa escola é trimestral. E aí, esse projeto, os professores se unem em duplas, e eles pensam no que eles vão desenvolver. E aí eles vendem para os alunos, e os alunos compram a ideia e vão para esses projetos. Aí, nesses projetos, mistura aluno de sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro. Mistura tudo. Aí chega lá, por exemplo, no começo do ano passado, quando a gente fez o projeto do vírus, da pandemia, que nem sabia que ia fazer aquela loucura toda, os professores pensaram em projetos meio que por áreas de conhecimento. Então, tinha um projeto envolvendo matemática e física, onde o professor trouxe toda aquela questão da curva exponencial, porque já se falava em curva exponencial, e de estatística e etc. Tinha o projeto da professora de português
com o professor de arte, onde eles trabalhavam com informativos, folders e a questão das fake news. Tinha um projeto envolvendo história, geografia, sociologia e filosofia, porque o professor estava trabalhando todas as questões, a questão de história, outros vírus, dentro do processo de urbanização, como que essas doenças acontecem, os espaços geográficos, enfim. E aí, claro, na sociologia e na filosofia também, todo o processo até do cidadão ali, diante da pandemia. E aí a professora de ciências e biologia estudando os vírus, corpo humano, como reage, blá, blá, blá. E os alunos tinham que escolher. Quando eles escolhem, eles vão para aquela sala, durante as aulas integradas, eles vão para aquela sala daqueles professores. E o professor, ele estabelece um plano de ação que é básico, tarefa básica. Então, sei lá, estudar, rever, às vezes o professor dá uma aula ali, ele explica um conteúdo, e depois os alunos vão para equipes menores. Nesse movimento de equipe menor, eles às vezes escolhem, você pega aluno de terceiro, segundo ano, trabalhando com alunos mais novos trabalhando com alunos mais velhos, às vezes não, eles escolhem entre eles ali ficar só os menores, os mais velhos, mas estão todos trabalhando em cima daquele tema. E aí cada equipe vai gerando outras tarefas e outras perguntas, bem na linha da pedagogia de projetos. O que vocês querem aprender mais sobre isso? Ah, isso. Então tá. Então pensa como é que vocês vão aprender sobre isso. Então esses projetos, eles demoram um pouquinho mais. Eu não sei se eu respondi, porque eu não lembro se eu falei, se tinha mais alguma pergunta aí nesse meio. Tinha a primeira e a segunda, sim. A terceira que era se nesse processo, né, com essa nova metodologia, professores e alunos trabalham mais, qual é o esforço dedicado? Cara, eles trabalham muito, muito. Não tem como. O professor trabalha mais, por quê? Porque ele deixa de ser aquele professor que vai dar aula dele. Ele é mais, vamos dizer, requisitado, porque ser mediador não é fácil, né, gente? Primeiro que nós não aprendemos a ser, né? Eu falo que nós, porque eu também sou professora universitária, e eu falo, gente, mediar não é fácil, mediar é não dar a resposta pronta, mediar é você ir, né? Tentar pegar aquela resposta do aluno e puxar dele, porque ele tem um conhecimento prévio, tentar fazer de tudo para que ele traga esse conhecimento para fora. Nós não aprendemos a ser mediadores, então mediar não é fácil. Eu lembro que um professor, quando a gente fez, no final de 2014, um projeto piloto, ele sentou assim, no sofá da sala do professor, e falou assim, nossa, estou exausto, mas como é bom, porque é bom. Se você acredita naquilo que você faz, você é um professor, que você quer isso, cara, é muito bom. Eu cheguei a ouvir de uma mãe de aluno assim, olha, a minha escola é uma escola particular. Eu trabalho com classe média. Não é o ticket alto, não, viu, gente? É um ticket médio. E aí eu cheguei a ouvir de uma mãe assim, meu filho disse que está estudando muito, lendo muito, escrevendo muito, ele está reclamando demais, eu não aguento mais ele reclamar. E tirou da escola. Acontece, né? É a opção, ela paga para não ouvir reclamação. Ok. Processo de comunicação escrita dos alunos melhorou. Comunicação oral, porque eles apresentam os trabalhos. A gente trabalha muito na linha também do ensino híbrido por rotação, por aula invertida. Então, os alunos apresentam, a comunicação deles oral é outra. Quem fez a reunião de pais no final de 2019 foram os alunos. Os alunos apresentaram para os pais o que eles estavam aprendendo e como eles estavam aprendendo. E aí você ouve de um aluno de terceiro ano de ensino médio assim, que prazer eu tenho em saber que eu estou contribuindo com esses alunos menores. Gente, é claro que eles estão trabalhando mais, mas eles também estão encontrando mais prazer em tudo que eles estão fazendo porque tem um sentido. Vou fazer uma propaganda aqui, Carla. Dias 22 e 23 de abril vai ter o Dia Mundial da Criatividade. E eu vou estar lá
e eu vou estar com uma ex-aluna falando de como foi estudar numa escola inovadora, e hoje ela está no ensino superior, e como uma escola como a nossa fez diferença na vida dela enquanto aluna de ensino superior. E aí, depois eu passo o convite para a Carla passar para vocês. Respondi? Respondeu. Obrigado. A Valnicélia está com a mão levantada ou é a de Elza? Agora eu estou na dúvida aqui. Não, é a Valnicélia. Então, é a Valmicélia. Boa noite. Eu também sou do interior do Pará, como alguns aí já se apresentou, de novo repartimento. E a gente está começando aí também com esses trabalhos na era digital. E eu quero fazer até as duas perguntas. Como nós estamos falando de projetos integrados, isso vocês estão falando, acredito, na questão presencial, né? Acho que até então não entrou essa questão das aulas online. 100%. 100%. A dúvida é, para nós que está chegando agora, que eu trabalho com ensino médio, e a gente vai ter que se adaptar a essa nova forma de ensinar com projetos integrados e projetos de vida. E eu vendo aí você falando sobre a questão de 6 aulas, se eu não me engano, com outras disciplinas, e 3 com projetos integrados. Eu entendi que parece que tem um horário específico. Isso que eu queria que você tirasse essa dúvida, se realmente tem esse horário específico de 3 aulas para trabalhar só com projeto integrado, e nesse horário parece que os alunos, né, por afinidade de projeto, se juntam, eu só queria confirmar se é isso mesmo, que aqui a gente trabalha numa escola que é só ensino médio, então é 1º, 2º e 3º ano. E se esse horário realmente é um horário feito pela escola desde o início do ano, onde ele vai saber os dias que eles vão trabalhar só com projetos integrados. Essa é a dúvida. Legal. Então, vamos lá. No começo, e ainda até 2020, as aulas acontecem, período da manhã, das 7h30 ao 12h50. Das 7h30 às 10, das 10h20 ao 12h50. Tem 20 minutos de intervalo. Então, a primeira semana, por exemplo, do mês, os projetos acontecem antes do intervalo, das 7h30 às 10, e depois das 10h20 a 12h50, tem as aulas normais. Na segunda semana, inverte. As aulas normais, vamos dizer, acontecem das 7h30 às 10, e das 10h20 a 12h50, os projetos, as aulas integradas. Por que a gente fez esse movimento? Você pega um professor, por exemplo, de filosofia e sociologia, que vem na escola e que dá uma aula de filosofia, uma aula de sociologia. Se ele der essas aulas depois do intervalo e os projetos acontecerem sempre depois do intervalo, ele nunca vai ter um momento de aula com os alunos. Então, a gente sempre fez esse revezamento, ok? Agora, no período de pandemia, os projetos continuam, principalmente com os alunos do ensino médio, porque eles sabem se organizar em equipes. E os trabalhos vão acontecendo e eles vão ali se organizando, e o professor mediando ali no Google Meeting, como a gente está aqui. Né? Eles também, às vezes, fazem ali grupos de WhatsApp e se ajeitam ali. Né? Eles têm prazos para cumprir, eles sabem que eles podem procurar o professor a qualquer momento. Nós optamos em não dar 100% de aula online, por uma opção da escola. Nós não acreditamos que o aluno tem que ficar 100% ali colado na tela. Então, a gente tem aulas online, aulas offline, atividades assíncronas, atividades síncronas, de acordo com a realidade ali, da turma, da idade, da sala e etc. Então, isso está acontecendo já. E agora, era para a gente ter colocado o novo ensino médio em prática em 2020, com a pandemia nós não conseguimos. Mas agora, em 2021, os alunos do ensino médio já estão trabalhando na linha dos itinerários formativos, mas são os projetos que eles vão ali escolhendo. Eu
estou quase no processo, é uma questão de, acho que de tempo, quando terminar essa pandemia, a gente vai conseguir lá se organizar, onde o aluno do ensino médio vai poder escolher a hora que ele quer ir na escola estudar e qual que ele vai estudar e o que ele vai fazer. Esse é o meu objetivo. Então, que eu entendi, então, que o momento que eles estão no projeto, ele também está tendo aula de outra disciplina. Confere? Não, eles estão trabalhando com projetos. Se eles estão trabalhando com projetos, por exemplo, quando no plano de ação lá, eu coloquei o professor de química e o professor de física numa única tarefa. Eles estão em equipe desenvolvendo a tarefa. Eles podem procurar o professor de química, eles podem procurar o professor de física na mesma hora, no mesmo horário, porque o professor está lá disponível para eles. Porque quando você falou que revezava, né, numa semana fazia nos primeiros horários, na outra semana fazia nos últimos, para que eles não perdessem, por exemplo, a aula da disciplina tal. Isso. Não, porque quando está tendo projeto, é só projeto. Quando está tendo aula, é só aula. Uhum. Isso foi a própria escola que escolheu trabalhar dessa forma, né? Nós construímos isso junto com a equipe que me ajudou ali no grupo de estudo. E como eu falei, de 2015 para cá, a gente foi aprimorando, modificando, tentando entender como é que a gente ajustava, e esses projetos foram sendo renomeados, cada um com seus objetivos diferentes. E eu vou terminar de conversar com vocês, daqui a um mês pode surgir coisas novas, porque a nossa escola é assim, entendeu? A gente não para, a gente está sempre tentando entender o que a gente pode fazer para ajudar esse aluno a realmente se desenvolver de uma forma autônoma. Quem mais aqui levantou a mão? Carla? Eu ia perguntar para o pessoal que está na roda se alguém já tentou algo parecido na escola para trazer experiências, trazer vivências. Sei que tem bastante gente de escola, tem gente do Josué, do Santa Maria, do novo repartimento. Queria ouvir um pouco das experiências do pessoal que está aqui. Quais são as dificuldades, o que deu certo. Bom, já que eu estou aí na lista da pergunta, né? Nós fizemos, no primeiro colégio que eu fui coordenadora, era um colégio pequeno, particular, perto do Heliópolis, né, perto da comunidade Heliópolis, tá? Aliás, eu estou dando aula lá, né, lá nesse colégio particular. É uma média de 50 alunos no Fundo 2, né, para vocês terem uma ideia. Nós fizemos um projeto integrado, né, da unidade do infantil, do Fundamental 1 e 2, mas foi em termos de sustentabilidade, né, sustentabilidade e meio ambiente. Então, nós fizemos um projeto envolvendo todas essas turmas, tá, mas, infelizmente, a gente não fez isso que a Márcia diz, de você definir, assim, por exemplo, 2 ou 3 aulas, né, e nessas 2, 3 aulas os alunos podiam procurar os professores. Não. Então, cada professor, nós dividimos as funções, cada professor fez uma gestão de projeto. Quem trabalha em tecnologia sabe como que é fazer uma gestão de projetos, né? Então, a gente fez, eu como coordenadora, junto com a diretora, nós fizemos uma gestão de projetos. Então, eu olhava até onde o professor estava indo, que ele precisava de apoio. Nós fizemos um mascote, né? Então, os alunos fizeram um mascote de material sustentável. Então, ganhou uma corujinha feita em uma garrafa PET, foi muito, muito bonita, né? Nós fizemos a votação do nome dessa coruja, entendeu? Nós fizemos várias coisas envolvendo, e também teve a apresentação final, tá? Mas isso foi um trabalho que rolou de fevereiro a setembro, onde nós apresentamos o projeto em setembro, que muitas escolas fazem. Tá? Você trabalha essa parte interdisciplinar, entendeu? Isso eu acho que a gente é um ganho muito grande, e a gente vê a criançada se envolvendo. Vocês precisam ver o dia que teve que decorar a escola, entendeu? Então, assim, lógico, aí você vai, tem gente que leva de boas, está lá para trabalhar, tem gente que está lá para namorar, né? Vocês sabem como que é adolescente. Entendeu? Então, assim, tem os dois, aí você vai lá, conversa, alinha, e olha, é muito gostoso ver,
é muito gostoso ver esse engajamento. Eu trabalhei em escolas, assim, mais tradicionais, e quando a diretora deu essa liberdade para a gente fazer esse projeto, né, não teve tudo isso, Márcia, eu adorei, de você falar, olha, 3 aulas, os alunos vão, eles se interessam, quando eles estão eles juntam a fome com a vontade de comer, que a gente fala, né, então eles estão interessados naquilo, a gente também como adulto, entendeu? A gente também como adulto, quando a gente está interessado, você está interessado, sei lá, melhorar a sua saúde, você vai procurando aplicativo, você vai procurando um monte de coisas, e os alunos são assim também. Eu acho que a gente tem que promover esse ambiente, só que você tem que ir soltando aos poucos. Por quê? Porque, assim, a gente quando era criança, você se virava mais, ia numa biblioteca, você andava mais a pé, você resolvia as coisas. Hoje não, as crianças são muito cercadas e protegidas dentro da sua casa. É uma das coisas que falta essa autonomia, mudaram-se os tempos, né? E a estrutura familiar. Entendeu? Então, você tem que ir liberando isso aos poucos, né? Trabalhando isso. É muita resistência, eu acho que se enfrenta uma baita resistência, Márcia, na sua escola, não tenha dúvida, porque qualquer mudança de paradigma de status, você vai ter gente que vai bater de frente. Se numa escola que se diz tradicional, a gente tem pai que reclama, né, de tudo, né? Você imagina numa escola que quer inovar, que quer, assim, deixar o aluno cada vez mais autônomo, porque quando chegar lá na frente, o mercado de trabalho não vai passar a mão na cabeça dele, não. Entendeu? Então, assim, a gente percebe, quem trabalhou em empresa sabe que cada vez mais é exigido isso, autonomia, a proatividade, a pesquisa intensa, a dedicação, entendeu? Saber trabalhar em grupo, saber dar um feedback, saber receber o feedback, buscar o seu desenvolvimento, entendeu? Se a gente não começar logo com essa criançada, logo cedo, entendeu? Eles vão chegar lá na frente e vão ser os bebês corporativos, eles não vão parar em lugar nenhum, eles não vão se adaptar, entendeu? Então, isso aí é um problema, de uma certa forma, da família, um problema nosso também como educador, que a gente não conseguiu visualizar isso. Entende? Então, assim, eu sou super favorável, né? Então, assim, depois quando eu fui para a metodista, que a diretora dava essa autonomia, que a gente começou a soltar mais a criançada do Fundamental 2, né? Eu fiquei só 1 ano na metodista, infelizmente veio a crise, não deu para ficar mais. Mas, assim, o 7º e 8º ano desenvolveram trabalhos maravilhosos, entendeu? Então, assim, o 8º ano na Festa das Nações, porque a gente está trabalhava num colégio que é religioso, né? Entendeu? Então, assim, a Festa das Nações, o jeito que eles fizeram, o teatro que eles fizeram um telejornal, entendeu? Maravilhoso, também num tema de meio ambiente, porque era o que a Igreja Metodista trabalhou naquele ano, eu tive a sorte de trabalhar 2 anos seguintes com meio ambiente, então né, então, assim, foi maravilhoso, foi emocionante ver os meus alunos fazendo um telejornal, tinha a Garota do Tempo, né, que era a característica mesmo, a menina era carinha. Então, isso é gostoso você ver, você precisa ver a emoção deles no final. Quando eles foram para os bastidores, depois de ter feito a peça teatral, gente, eles pulavam e gritavam de alegria. Assim, quem estava lá no palco, na frente, falou, nossa, o que está acontecendo, né? Porque foi a conquista deles, eles fizeram os vídeos, né, as vinhetas, eles fizeram a propaganda do telejornal, conhecendo o colégio todo, visitando. Então, gente, é uma riqueza que vocês não têm ideia. A gente não conseguiu, Márcia, juntar com o ensino médio, tá? A gente não teve essa sacada, apesar de ter uma parceria muito grande entre professores e coordenação. O ambiente era muito gostoso de você trabalhar assim, né, colaborativo. Mas a gente não tinha tido essa sacada aí, né? Porque realmente, você fala, o dia a dia de coordenação e direção é matar os leões e desviar das antas, né? É bem por aí. E como você falou, é uma conquista, né, Mônica? É uma conquista. Olha, assim... Como eles curtem quando eles conquistam? Nossa, gente, é maravilhoso. Eu queria ver mais isso. Agora, como professora, eu estou tentando trazer algumas coisas para eles. E vocês sabem que matemática é chato pra caramba, né? Não é todo mundo que gosta de matemática. Então, assim, eu estou tentando trazer algumas coisas, porque agora eu tenho a experiência de coordenação também.
entendeu? Então, é gostoso você navegar nesses dois mundos, né? Então, assim, trazer isso para os alunos, e vamos lá, vamos se virar. Eu tentei fazer aula invertida, mas o meu público lá é ainda, eu diria que nesse Mas não sentido, desiste não, Mônica, porque eles, aluno não sabe também ser protagonista. né? Não, é O verdade. aluno não está acostumado, ele precisa aprender. É verdade, porque foi a primeira tentativa minha. Eu falei, calma, né? Aí eu falei, dei um pé atrás. Mas assim, se a gente não tiver essa sacada, que eles não estão maduros, a gente desiste de tudo, entendeu? Então, eu já E às percebi vezes que eu nem acho que é uma questão de maturidade, eu acho que é uma questão que eles não aprenderam. Eles não sabem ser diferentes. Não, porque assim, eles estão acostumados a ter, é que nem aquele passarinho que espera comidinha na boca, entendeu? Então, eu sinto isso dos meus alunos. Aí eu falei assim, eles não estão acostumados a você falar assim, vamos buscar tal coisa, vamos ver aqui, olha, vamos fazer aula invertida. Não, vocês já aprenderam esses pontos, sei lá, no Fundamental 1. Vamos lá, vamos juntar atrás, né? Entendeu? Então, assim, quando eu dou pequenas missões para eles, olha, pesquisa, por exemplo, a gente estava trabalhando em reflexão, simetria, essas coisas, pesquisa a Catedral lá do Rio de Janeiro, porque o livro dava essa sugestão também. Vai lá, você precisa ver o menino, ele conseguiu compartilhar a tela dele, ele mostrou, né, a alegria do Brian, mostrando isso para todo mundo. Eu falei, gente, que coisa linda. Aí eu falei, eu valorizei, né? Olha que coisa linda. Tudo bem, ele foi lá, pesquisou no Google imagens, mas ele selecionou, ele viu quais eram as mais bonitas e trouxe, mostrou pra gente. Entendeu? Então, se você não valorizar as pequenas... O professor também tem que valorizar as pequenas conquistas. Se ele não valorizar, não der esse estímulo, a gente também, o estímulo faz parte de você aumentar essa fome deles, né? De busca de conhecimento. Mônica, e até pegando o gancho disso, eu queria... Tem várias perguntas aqui, mas anotei aqui algumas... Não, já falei demais. Já falei demais. Não, fique tranquila. É só o que você falou e agora eu lembrei aqui. Tem várias aqui, mas fiquei com dúvidas de duas, que eu acho que vai ser importantes. A primeira... que eles estão aprendendo com contextos reais, né, fazendo projetos. Eu imagino que só o processo já deve ser motivador. Mas existe algum encaminhamento para esses projetos? Assim, já rolou alguma coisa de execução ou de encaminhar para algum órgão? Porque imagino que deve sair muita coisa bacana também desse resultado. E o segundo ponto, que eu acho que é muito sensível, a gente está falando disso muito na educação, é como que impactou na avaliação dos alunos também, essa nova metodologia, como é que os alunos são avaliados, como é que é isso? Aí depois eu faço outro, se ninguém tiver pergunta. Legal, Mônica, adorei seu depoimento. Essa coisa de projeto em feira de ciências, mostra cultural, as escolas já estão acostumadas a fazer isso. É tão legal, e é isso que a gente trouxe para a nossa escola. Ao invés de fazer uma vez por ano, né, e de vez em quando, não sei o quê, é fazer todo dia. Né? Aí você vai mudando o aluno e as várias, né? Produto final. Como você falou, a gente se interessa muito pelo processo. Nós nunca tivemos um produto final assim muito, vamos dizer assim, isso foi para algum lugar. Existem, por exemplo, assim, no ano de eleição, nós fizemos um projeto, chamava como é que é? A sua, aí riscava a sua, nossa cidade. E aí, os alunos, praticamente foi o ano inteiro o tema, e ao longo do ano, esses projetos foram aparecendo com focos diferentes. Mas qual era o objetivo? Os alunos tinham que, em algum momento ali, eles tinham que resolver problemas ambientais, problemas econômicos, problemas sociais, e eles tinham que escolher. E teve um momento em que, assim, olha, vocês vão ter uma situação, olha, vocês precisam criar um parque ecológico e tinha uma cidade fictícia. Essa cidade ou era muito parecida com uma cidade tipo a nossa, que era um município pequeno, ou uma cidade do litoral, ou uma cidade, uma grande metrópole, como, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro.
E os alunos tinham que escolher. Bom, mas para você fazer um parque lá ecológico sustentável, você vai ter que conversar com a Secretaria de Finanças. E aí tinha o grupo da Secretaria de Finanças. Aí, olha, para resolver lá o problema social, você vai ter que conversar com a Secretaria também de Segurança. E aí, cara, foi um movimento muito legal na escola, porque eles entenderam a dinâmica de políticas públicas de secretaria. E teve alguns grupos que escreveram cartas para prefeitos, Câmara de Vereadores ou de deputados, sugerindo algumas coisas. Isso já teve, por exemplo, com a professora de inglês e de português, eles tentarem escrever uma carta, não sei se chegou para o Obama, mas, assim, tem coisas que às vezes partem deles, entendeu? Mas não necessariamente. Por exemplo, eu lembro quando a gente trabalhou com essa questão da sustentabilidade, até que a Mônica falou, eles criaram uma lata de lixo, a gente tem uma impressora 3D, eles criaram todo um esboço de uma lata de lixo, conseguiram fazer um protótipo pequeno na impressora, de forma que jogava o lixo e ela selecionava se ia para um lado, se era orgânico ou reciclado. E aí eles descobriram que no município de Diadema, por exemplo, não existia lixo reciclável, não existia coleta de lixo reciclável, é tudo misturado. E aí eles tentaram escrever uma carta para o prefeito, mas nem tiveram resposta. Então, às vezes... Deixa eu fazer uma pergunta em base disso que você falou, do lixo de Diadema. O aluno, ele vai alencar essa situação como um tutorial ou não? Desculpa. O aluno, ele se reunia como um aluno tutorial ou não? O que você quis dizer como aluno? Um aluno que tomava frente e o grupo todo desenvolvia o trabalho junto, em cima da questão do lixo, da reciclagem. Os alunos têm aqueles que se destacam mais em liderança, mas normalmente vem do grupo. A própria equipe, como eu falei, como tem projetos que eles decidem quais caminhos eles vão tomar, eles mesmos decidem essas coisas ali. Não entendi, travou. Travou, você falou. Trabalham em equipe, eles vão aprendendo as técnicas deles, até a sua pergunta. É assim. Quando eles não têm uma equipe fixa, né? Eles vão passeando, eles vão trabalhando em diferentes equipes, diferentes alunos. Então, às vezes, o aluno está numa equipe onde, se ele não for líder, a coisa não vai funcionar. Às vezes, ele se depara numa equipe onde tem um líder mais forte que ele. Então, eles vão assumindo papéis diferentes ali. É interessante. Mas, normalmente, essas decisões em equipe vêm das equipes, vem da equipe. Vem ali da conversa entre eles. Fabiano, você tinha feito uma segunda qual que era mesmo? Era sobre a avaliação dos alunos, que eu imagino que deve ter impactado também. Tá. Val, eu respondi sua pergunta? Respondeu sim. Respondeu. Respondeu. Jóia. Obrigado. Avaliação. Gente, a nossa escola, ela tem prova, ela tem atividades avaliativas como qualquer outra escola, mas a gente conta muito com o processo. Então, para nós, não existe semana de provas. As provas acontecem a qualquer época do trimestre e do jeito que o professor quer. O professor tem muita liberdade para decidir como vai ser esse processo avaliativo. Você pega um professor de português que dá 6 aulas e um professor de geografia que dá 2, 3, não dá para ter a mesma quantidade de atividades avaliativas. Nem dá para ser o mesmo processo. Então, o professor ele tem muita liberdade para escolher como ele vai avaliar, quais instrumentos ele vai utilizar, né? O que ele tem que ter clareza quais são os critérios que ele vai utilizar para avaliar o aluno.
E esses critérios têm que ficar muito claros para o aluno, para os pais, para a coordenação, para a direção. Ponto. Isso é a única regra que a gente deixa. Então, tem professor que dá prova trimestral, tem professor que dá prova mensal, mas não tem essa regra na escola. Tem professor que dá várias provas valendo 1 ponto, soma tudo, dá 10, tem professor que dá 2 provas valendo 5 e soma. É de acordo com a realidade da turma, do professor, daquilo que ele estabeleceu como objetivos, como critérios, e a escola deixa eles muito livres para isso. E é um processo. E a recuperação lá, como a nossa escola é trimestral, a recuperação ela é trimestral, não se espera o final do ano. Se o aluno não recuperou, tirou uma nota abaixo de 60, porque a média para passar é 60, e é porcentagem, 60%. O aluno tem que alcançar, no mínimo, 60% dos objetivos propostos para ele seguir adiante sem recuperação. Se ele não conseguir alcançar 60%, ele já é convidado para fazer recuperação, quando inicia um trimestre, já é convidado para fazer a recuperação. Então, ela é processual. E não adianta, por exemplo, a nossa média não é aritmética. Não adianta o aluno, tirou 80% no primeiro trimestre, 40% no segundo, 60% no terceiro. Soma 3, divide por 3? Não vai rolar isso. Se o aluno tirou 40%, significa que ele deixou de atingir 60%. Então, ele já fica de recuperação automaticamente. Então, não tem essa coisa de somar as notas para dividir e ficar tudo bem, né? E o processo de recuperação é processo, é aula de recuperação, atividades, fixação e nova avaliação. Não é trabalhinho e nem prova para recuperar, não. E os projetos, eles entram nessa avaliação ou eles são extra? Fazem, porque toda tarefa que o aluno faz, ele, de alguma forma, vale nota. Então, os alunos têm as atividades, tudo que eles fazem, entregam para os professores avaliam. E depois, quando eles fazem provas, atividades avaliativas, caem questões relacionadas ao projeto, de acordo com o que eles estão fazendo. A gente não tem semana de provas, então elas podem acontecer. Entendeu? Agora, o aluno sabe que tudo que ele faz, o professor, de alguma forma, está mencionando, está mensurando. Isso ele já tem. Já tem. Eu tenho 2 pessoas de mão levantada, o Elivandro e a Carla. Eu ia só comentar que a gente está encaminhando para o final, até para a gente poder respeitar o tempo de todo mundo. E aí, eu tenho uma pergunta final também. Se o Elivandro quiser fazer a pergunta dele bem rapidinho, a gente responder bem rapidinho e depois ir para a pergunta final. Olá, boa noite. Eu não estou conseguindo ouvir o Elivandro. Sou eu? Não. Falei de novo. Oi. A gente não só... Agora sim. Agora sim. Oi. Agora sim. Tá ótimo. Então, só agradecer o convite, a experiência de estar aqui hoje, fazendo essa troca com vocês. Não? Não é o seu? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Tá ótimo. Então tá. Agradecer essa experiência, essa troca de informações a respeito da questão dos projetos. Eu sou o professor Elivandro, sou aqui do interior do Pará também, de Novo Repartimento, e queria fazer falar da minha experiência também aqui na escola pública, né? E, de cara, eu gostaria que essa sua fala, todo esse percurso, esse trajeto, seria interessante que fosse também de uma diretora de uma escola pública. Eu fico assim pensando como seria uma diretora de uma escola pública tendo todo esse entusiasmo em falar sobre a questão dos projetos. Porque me parece que a escola pública, de certa forma, ela é engessada, então ela precisa seguir alguns roteiros, alguns parâmetros, algumas questões que acaba deixando a gente um pouco limitado. Mas, enfim, não é limite total dizer que você não pode experimentar ou inovar na prática pedagógica. Então, aqui no interior do Pará, nós também estamos nessa questão da inovação do ensino, então, BNCC, novo ensino médio, e a SEDUC, ela lançou para a gente um novo planejamento, onde caía lá
resolução de problema, trabalho com projeto, investigação científica, elaboração de projeto, e aí ficou uma série de interrogações no ar sobre a questão da formação. Que formação é essa que o professor tinha na bagagem para dar conta de tudo isso que a SEDUC propôs? Então, ficou assim uma série de situações que acredito que ao longo do tempo ainda vai ter muitas dificuldades para acompanhar todo esse processo. Então, para a minha experiência, como já tinha algumas formações relacionadas a isso, não tive nenhuma dificuldade para lançar e desenvolver. Mas eu fico pensando em todos os outros professores que não conseguiram. Então, trabalhar a resolução de problema, e isso que você colocou de levar os alunos para a prática, a vivenciar aquela realidade, na historinha lá de perceber um momento da história que estava sendo repercutido. Então, eu tento trazer para eles, os alunos aqui da nossa região, algo que está próximo dele para eles trabalharem como resolução de problema. Por exemplo, desmatamento, queimadas, tá? A questão do agronegócio. Então, uma série de situações. Então, eles percebem que eles estão agindo ativamente na realidade deles. Então, isso é que eu acredito, e você falou bastante aí sobre sua escola que desenvolve algo parecido com isso. Achei fantástico todo esse processo, mas a minha pergunta relacionada é: como foi essa formação dos teus professores nessa questão da tecnologia? Porque hoje também é um desafio trabalhar resolução de problemas, projeto, investigação científica digital, de forma remota, que para nós está sendo assim, no Google Meet, com atividades no Google Classroom e etc. Então, como foi essa formação? Teve ou não teve problemas com isso na tua escola? Obrigado. Com certeza, Livando. Professor, primeiro que eu acho que a formação inicial do professor, ela tem muitas falhas, né? O professor chega na escola, ele já tem que se virar nos 30 para dar conta de uma escola tradicional, né? Porque eu acho que a formação inicial dele não ajuda, né? E a formação continuada também não é fácil. Eu enfrentei muitas resistências, como eu já falei, né? Mas eu sempre acreditei muito na formação do professor. A gente chama de escola de professores toda e qualquer reunião de encontro pedagógico. A gente sempre, o professor sempre aprende alguma coisa. Escola de pais, qualquer reunião de pais nossa chama escola de pais, porque eu acho que a gente também tem que ensinar os pais, né? E aí, o que acontece? Aí é uma dica também que eu dou. Você falou, aluno agindo ativamente no processo. O professor só vai aprender se ele também agir ativamente no processo. Não sabe? Faz, tenta, testa, erra, acerta, errou, conseguiu, faz de novo, faz de outro jeito. É só na raça, na mão na massa, que o professor vai aprender. O professor não aprende a mediar se não mediar. O professor não aprende a trabalhar de forma cooperativa e coletiva se ele não trabalhar de forma cooperativa e coletiva. O professor não vai aprender a ser inovador se ele não tentar e se arriscar. Então, essa eu acho que é a minha dica para isso. Eu vou te dizer mais. Aqui em São Paulo, a gente tem uma colega aqui, não sei se a Mônica está aí ainda, acho que foi ela que falou, que ela mora ali em Heliópolis. A favela de Heliópolis tem uma escola pública que trabalha na linha da Escola da Ponte. E a gente tem uma escola municipal aqui em São Paulo, chamada Amorim Lima, que também trabalha na linha da Escola da Ponte. Tem, sim, diretor de escola pública fazendo coisas diferentes. E basta eles também arriscarem. Diretor também tem que arriscar. Diretor também tem que, como diz o outro, ter coragem de pular o muro. Eu falo que eu tive coragem de pular o muro. Tem gente que fica do lado de cá, tem gente que fica em cima do muro. Eu falo que eu pulei o muro e eu trouxe muita gente comigo, mas não foi fácil, não. E continua não sendo. Vamos lá, Carla, para os finalmente? Para finalizar, eu queria perguntar para você, na verdade, trazer um jogo aqui da Fly que chama Da Roda para o Mundo, que é perguntar para você um primeiro passo e uma dica para você dar para esses monte de profs que está aqui, que quer transformar as escolas. Então, se você fosse dar um passo prático para eles saírem daqui da roda para o mundo
e uma dica para eles saírem daqui da roda para o mundo. Acho que o meu primeiro passo é aquele que eu falei, é se reunir com alguém e falar, cara, vamos fazer diferente? Pega aquele colega ali seu que já está também pensando, que quer, que gosta, que pensa que fazer alguma coisa diferente, fala, vem aqui, vamos fazer uma coisa diferente, vamos pensar juntos uma coisa diferente? Começa chamando um, chamando outro, daqui a pouco vocês estão com algum projeto diferente aí para colocar em prática. Acho que o primeiro passo é esse, né? E a dica é, cara, não tenha medo de errar, não tenha medo de ousar, que no final, quem sai ganhando são os alunos. E você está nessa profissão por quê? Para quem? Para eles. Então, são eles que vão sair ganhando. Por mais que a gente erre, não tem erro que não seja remediável, que seja tão, os alunos vão sair perdendo. Pode ter certeza que não. Essa acho que é a maior dica que eu posso deixar. Qualquer coisa que a gente tente fazer, passar daqui para o muro, para o outro lado do muro, eu acho que já é um ganho. Incrível. Obrigada, Márcia, por ter vindo, por ter se disposto a estar aqui com a gente, por ter compartilhado tanto da sua experiência. Obrigada a todo mundo também que ficou aqui, que veio, que compartilhou, que perguntou. Eu queria pedir um favor para os convidados que estão aqui, que é preencher um formulário de feedback para a gente e um formulário também da Roda para o Mundo, que é o que vocês vão colocar da Roda para o Mundo para a gente também saber. Eu vou mandar aqui no chat. Aí vou pedir para todo mundo salvar esses links que eu mandei aqui no chat e, por favor, se possível, preencher ainda essa semana o feedback, o da Roda para o Mundo. E aí, acompanhe a Fly também nas redes sociais. Todo mês a gente tem esses eventos para professores, para vocês saberem das próximas oportunidades. Obrigada, gente. Já preenchi agora, já tá fresquinho aí, já manda bala, hein? Acho que vale a gente tirar uma foto. Será que o pessoal quer ir abrindo as câmeras para a gente bater uma foto final? Vocês estão aí? Quem pode abrir? Vamos nessa. Quem mais pode abrir as câmeras? Eu coloquei ali no chat também o meu nome completo, vocês me acham nas redes sociais. Eu escrevi um livro que eu conto toda a experiência, as dores e sabores de transformar a escola, chama Uma Escola em Movimento, tá lá, e aí vocês podem me adicionar no Insta, no Face, vocês me acham e a gente vai trocando figurinha. Foi muito, muito bom estar com vocês, adorei, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Vamos lá para a foto. Vou bater aqui. 1, 2, 3 e... Foi. Obrigada, gente. Até. Não esqueçam do feedback para gente. Foi um prazer conhecer vocês, gente. Fabiano, se tiver mais pergunta, pode me mandar. Pode deixar. Obrigado. Valeu. Gostei muito. Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado pela presença, gente.